Bom dia ou boa tarde a todos os participantes do primeiro Simpósio Brasileiro Território, Cidade e Arquitetura. Eu sou professora Luciana Neymer, trabalho na Universidade Federal Fluminense, estou vinculada ao Departamento de Arquitetura da Escola de Arquitetura e Urbanismo e ao programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Eu, juntamente com Felipe Gustavo Silva, mestre por esse programa, escrevemos o artigo intitulado O Patrimônio Moderno como Elemento Revitalizador do Centro Histórico de Vitória. Venho pesquisando habitação social, desde 1996, quando iniciei o meu doutorado na COP, UFRJ. Quanto à Vitória, minhas primeiras vindas à capital do Espírito Santo ocorreram no ano de 2012 e em 2014 realizei um pós-doutorado em arquitetura e urbanismo, cujo foco foi o centro de Vitória. Estudei habitação em regiões portuárias e dessa forma Vitória se mostrou um objeto interessantíssimo de pesquisa. Com relação à habitação, estudo desde vilas operárias, vilas higiênicas, final do século XIX, passo pelos modernos, os conjuntos do IAPIs e fundação da Casa Popular e chego sempre aos dias atuais, no nosso estudo de caso, em especial o programa Minha Casa Minha Vida, cujo fomentou o projeto da Prefeitura de Vitória, Secretaria de Habitação, com relação a esse edifício que está abandonado há 13 anos no centro de Vitória. Bom, nosso trabalho começa falando das políticas, né? Por falar em abandono, o centro de Vitória nos anos 80 do século passado começou a se tornar foco de uma maior atenção do poder público em função do esvaziamento que estava ocorrendo. As atividades administrativas migraram para a Enseada do Suá. A população que habitava o centro, de forma dividida por classes, foi em direção ao bairro Jardim da Penha ou à Praia do Canto. Dessa forma, com o esvaziamento de atividades públicas, populacionais também, de moradia, o comércio sofreu bastante, uma queda grande. As principais lojas que ficavam na Avenida Jerônimo Monteiro, Duque de Caxias, acabaram indo também para o Shopping Vitória, que inaugura no final da década passada. Mas o nosso artigo foca também na arquitetura e no urbanismo moderno em Vitória, e em especial na produção do arquiteto Jaime Figueira. Nós temos um projeto bem simbólico, que é o edifício Antenor Guimarães, cujo nome, Antenor Guimarães, confere com quem empreendeu, financiou a construção desse primeiro prédio em Vitória, de frente à Praça Costa Pereira, que é o primeiro edifício com elevador no município, com altura de 7 pavimentos. Falando um pouquinho mais do arquiteto Jaime Figueira, então ele nasceu em 1870 na cidade do Rio de Janeiro e ele teve grande importância, para a capital capixaba. Então ele era um autodidata e desenvolveu as suas habilidades de desenho, de forma individualizada e levou a seguir a profissão de engenheiro projetista, então, que naquela época correspondia à função de arquiteto. No século XX, então, Jaime foi selecionado, juntamente com o engenheiro Júlio Lima, para projetar os pavilhões brasileiros na Exposição Internacional de 1911, lá em Turim, na Itália. Então, além disso, o Jaime desempenhou funções na Prefeitura de Vitória, onde ele ganhou notoriedade com o Monumento da Colonização Espírito-Santense, que fica localizado frente à Praça dos Desejos, na Praia do Canto. Logo em seguida, Jaime foi convidado a projetar e construir o relógio da Praça 8 de Setembro, muito simbólico para a cidade, visto que 8 de setembro é aniversário do município. Nesse período, Alfred Agache faz um plano remodelando Vitória em função dos aterros, inclusive da esplanada capixaba. Nosso terceiro capítulo vai falar dos institutos de aposentadoria e pensão, para chegarmos ao Instituto de Aposentadoria e Pensão do Industriários, que criou os planos A, B, C, cujo plano C consegue
construir, né, proporcionar empreendimentos para os seus associados. Dessa forma, no centro de Vitória, junto ao edifício Antenor Guimarães, nas proximidades da Praça 8 e defronte da Praça Costa Pereira, entre 1949 e 51, foi construído o Hotel Canaã. Esse edifício funcionou cerca de uma década como hotel e servia aos artistas que se apresentavam nos teatros Carlos Gomes, no Sesc Vitória, em outros espaços públicos culturais do centro, e também as pessoas que visitavam o município e tinham na área central como fonte de hospedagem, né? Inclusive políticos que iam resolver questões na prefeitura de Vitória, que ficava nas proximidades, na rua 7 de Setembro, e também o Palácio Anchieta. O edifício Presidente Vargas possui fortes traços da arquitetura moderna da época, né? E a sua localização privilegiada encontra-se logo ao lado do Teatro Carlos Gomes, que é um ponto de turismo dentro da rota elaborada pela prefeitura como reavivamento do turismo da cidade. O projeto ele é caracterizado pela funcionalidade, né, condizentes com o período moderno. No primeiro e no segundo pavimento existe o revestimento de granito grafite, enquanto os pavimentos superiores possuem apenas a massa com pintura. No terceiro pavimento existe uma estrutura saliente sobre a calçada na rua Carlos Gomes, formando uma galeria, né, composta com pilares, né, em formatos retangulares, e ao analisar, né, é possível, né, afirmar, né, que o arquiteto Jaime Figueira produziu, né, com base nos clássicos da arquitetura moderna, né, a fachada principal, que está voltada ao Teatro Carlos Gomes, possui uma modulação de 9 janelas, né, com a mesma largura, e 2 de tamanhos menores nas extremidades. Já na fachada posterior, voltada a oeste, recebeu um tratamento diferenciado com aplicação de brises verticais, servindo para proteger da incidência excessiva da luz solar. Na década de 60, o edifício é vendido para o governo federal. E ali passaram a funcionar vários órgãos públicos, o INAMPS, depois o DOI-CODE, depois alguns órgãos relacionados à administração estadual do Espírito Santo. Porém, há cerca de 13 anos o edifício está fechado. Nosso quarto capítulo vai falar da restauração do patrimônio, possibilidades e desdobramentos. Como dito anteriormente, a Prefeitura de Vitória, se preocupando, né, e dando atenção a essa população que não tem moradia, faz alguns projetos de reabilitação no centro de Vitória. 3 edifícios já foram entregues, digo 4. 3 deles eram hotéis, o Estoril, o Tabajara e o Pouso Real. Na verdade, o antigo Hotel Canaã, o edifício do IAPI, que tem o nome de Presidente Vargas, não teve o seu projeto levado adiante por questões políticas que envolviam a União e a Prefeitura, de forma que o município ficaria só com 50% das unidades produzidas, embora ficasse a cargo dele todo o gerenciamento, construção, projeto. Porém, nesse contexto, tanto na promoção de unidades habitacionais como de hotel, existem benefícios e desvantagens também. No contexto habitacional, a promoção mereceria um envolvimento maior, não apenas na promoção dessa conjuntura como habitação, mas também o acompanhamento do ciclo de vida pós a entrega aos moradores. Porque, por se tratar de um edifício que tem características que podem ser entendidas como históricas, tanto no contexto local como no contexto nacional, por se tratar de um edifício de arquitetura moderna, bem marcante, a adaptação do uso pode ser dispendiosa para a iniciativa pública, mas também pode ser dispendiosa a manutenção para as pessoas que irão morar nesse local.
haja vista que, diferentemente de uma construção nova, a manutenção de edificações antigas e de caráter histórico tem custos diferenciados e geralmente mais elevados. Uma gestão que seja inadequada pode comprometer, né, a segurança e a manutenção do edifício e comprometer não só a estrutura física do prédio, como também a qualidade de vida das pessoas que moram no local. Além disso, né, as modificações podem acomodar necessidades que devem ser realizadas com parcimônia. O projeto ele não pode comprometer as características históricas existentes no prédio. Por outro lado, retomar o edifício como um hotel também tem as suas vantagens e desvantagens. A promoção do edifício novamente como um hotel pode contribuir com a economia, geração de empregos, promoção do turismo, né? E também a adaptação do edifício novamente para o uso hoteleiro, com reformas pontuais, geram menos custos se comparados com o uso habitacional, a conversão para uso habitacional. E, além disso, os hotéis conseguem preservar os padrões e características arquitetônicas históricas devido à integração do uso com a atividade. No entanto, as características do contexto hoteleiro pode gerar uma gentrificação, pode afastar pessoas de baixa renda que moram nessa região devido à elevação de custos de aluguéis, e o processo de gentrificação faz com que as atividades na localidade se tornem mais dispendiosas para essa classe social. Além disso, o uso hoteleiro ele não promove uma sensação de comunidade, de vitalidade no local. Os turistas, que são moradores temporários das unidades hoteleiras, acabam não se vinculando diretamente com o local. A dependência excessiva do turismo pode tornar a área vulnerável a flutuações econômicas e sazonais, como o ramo hoteleiro pode ser atingido. Então, de uma forma geral, dentro desse contexto, as atividades hoteleiras, as oscilações podem prejudicar, e a concorrência de mercado, haja vista que existem outros hotéis na região, pode proporcionar vacância de muitas unidades e acabar inviabilizando, num longo prazo, a condução do edifício. Podem ocasionar vacâncias em detrimento da utilização. Também entende-se que o edifício tem uma possibilidade, tem questões que podem ser elaboradas para a promoção habitacional. Haja vista que existe um contexto em que lutas das pessoas sem teto na cidade poderiam ser beneficiadas com a aplicação de moradias. Então, nesse caso, a revitalização do edifício Presidente Vargas para uso habitacional tem um potencial maior para a aplicação e revitalização do centro de Vitória do que a aplicação com uso hoteleiro. Mas, de uma forma geral, existe um ponto em comum que também é defendido por diversas vertentes de autores, que o uso pode promover, sim, a melhor condução e a preservação dos patrimônios. Um edifício utilizado para habitação ou utilizado como meio hoteleiro tem o potencial para a propulsão de um local de atividades urbanas ativas, e, além disso, pode reafirmar o poder atrativo do centro de Vitória. Basta ser utilizado com parcimônia e verificar as potencialidades, desafios e uma melhor condução. Agradecemos aos participantes do simpósio por assistir a nossa apresentação. Muito obrigado.